Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Isso me preocupa porque, assim, as mudanças constantes de técnicos, elas também simbolizam algo, né? De que a coisa não tá bem, que o bastidor não tá legal, que o elenco tá com dificuldades. Então, assim, será que um outro técnico vem e resolve o problema? Eu esperava mais do Dorival, confesso. Ele tem 14 jogos e até agora, tá, assim, e teve uma pausa no meio, né? Com férias, com descanso, com tempo para trabalhar. E aí a gente pensa que vai melhorar e não melhora em nada. Então, assim, eu reconheço que o trabalho não tá bom. Mas me preocupa ficar trocando de técnico o tempo inteiro. Aí, sei lá, vem vir um Vojvoda, que sai do Fortaleza, onde ele era rei, mas que realmente nos últimos tempos não estava conseguindo tirar nada do time, e vem no Corinthians com essa pressão danada, tremenda, claro que ele conhece o futebol brasileiro, ele conhece o elenco do Corinthians, mas é quase que um começo do zero. Ou sei lá, você inventa um outro treinador. O melhor de tudo era o Dorival dar jeito no time, mas se isso não acontecer, enfim, não tem muito para onde correr, né? O fato é que esse jogo contra o Cruzeiro, ele ganha contornos decisivos. O presidente Osmar Stabile, que é um presidente interino na vaga do Augusto Melo, né, pelo menos até o dia 9 de agosto, ele concedeu uma entrevista para o GE, para o Globoesporte.com. E aí ele foi perguntado, né, se o Dorival estava garantido. Resposta dele: o Dorival está garantido, assim como está garantido o Fabinho Soldado. O André Hernan noticiou também agora à noite de que, se dependesse do Fabinho Soldado, ele não trocaria o Dorival. E é por isso que ele foi questionado sobre o Fabinho, porque muitas vezes o diretor executivo, o diretor de futebol, às vezes ele está fechado com o treinador. O que faz o presidente, muitas vezes, para dar uma resposta para a torcida? Bom, vou ter que trocar os dois. Não acho que o Fabinho será trocado, porque o Fabinho é o cara das contratações, é o cara da blindagem do elenco, é o cara que recusou propostas para ficar no Corinthians. Então, no Fabinho, eu acho que ninguém vai tocar. Mas o Fabinho, ele não é o dono do clube, o presidente, o mandatário maior. Ele pode dar a opinião dele, do tipo, eu não trocaria, o Dorival não sei o quê, vamos dar tempo, papapá, mas quem vai tomar a decisão final é o presidente. E aí, o presidente foi perguntado, ok, eles estão garantidos, mas até quando? E aí o presidente responde: até quando você está garantido no emprego da Globo? Ele respondeu com uma outra pergunta: ninguém sabe, não dá para prever o futuro, o futebol é resultado e eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Que é uma resposta clássica do dirigente se proteger, do tipo assim, não, como disse o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ao ser questionado sobre o Luiz Obeldia, dizendo, não, no jogo contra o Santos, no final de semana, eu garanto para vocês que ele vai descer do ônibus como técnico do São Paulo. E depois? Ou seja, na resposta ele está dizendo o quê? Até domingo ele está garantido. Depois, não sei. Hoje o Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. O dirigente, ele se protege, porque ele sabe que chega um ponto que fica insustentável. O Duílio mesmo renovou o contrato do Silvinho depois de um G4, uma vaga direta na Libertadores, no final de 21 para 22. Quando começa 22, no quarto jogo, o Corinthians pede para o Santos dentro da Neoquímica Arena com a torcida xingando o treinador. O Duílio falou, putz, não tem clima. Demitiu. No futebol, gente, não existe essa garantia. Não existe. E o Stabile até acho que foi malandro, porque ele sabe disso. Então ele não podia garantir cravado, tipo 100%, não podem anotar, não vou demitir, porque ele sabe que não é assim que funciona, né? Depois foi questionado, né, sobre outras situações. Ele disse, o presidente está aqui para resolver, eu tenho que presidir, o presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado, precisamos chegar em bons resultados. Ou seja, precisa do resultado. Foi questionado sobre o Memphis também. Aí ele fugiu, ele disse que, segundo a tradição do futebol europeu, os jogadores não têm essa preocupação de ficar no banco. A preocupação era ele estar no fechamento do vestiário após o jogo, com todos os jogadores. E isso aconteceu. Então, ele revelou que o Memphis estava com os jogadores no fechamento, na reza, ali, tal, antes de irem para o ônibus. Ele só não voltou para o segundo tempo no banco e disse que é uma cultura europeia.
Sobre reforços, nós estamos com a janela aberta, a gente está trabalhando dentro das possibilidades. Quando disseram que tinha planejamento, eu falei, então tá bom, mas aí disseram que não tinha dinheiro. Quando faz planejamento, tem que disponibilizar recursos, que é o principal. Por exemplo, eu planejo comprar uma casa, mas como compro sem dinheiro? Ele está certo nisso, né? Não tinha recurso, e esse trabalho a nossa diretoria está fazendo. Foram as respostas principais aí do Osmar Stabile nessa entrevista para o GE. Garantindo, Dorival, até os resultados, né? Do tipo, futebol é resultado. Então tem a ver, vai ao encontro da informação do Salazar, que se o Corinthians perder para o Cruzeiro, dependendo da maneira como ela acontecer essa derrota, é possível que o Corinthians troque o comando técnico. Então tem que ter o Augusto aqui também. Vamos ler o texto aqui para ver se tem o Augusto também, né? Desde o grupo Renovação e Transparência, de alguns tumultos que passaram lá atrás, parece que ninguém presta. Quando a gente surgiu em 69, foi através de uma luta com os corintianos. A Gaviões não tinha surgido do nada, né? Foi a força do corintiano que derrubou a ditadura lá dentro. Gaviões eu respeito demais, né, irmão? E hoje, depois de 16 anos, essa ditadura voltou forte, fazendo golpes, fazendo sumir documentos que estão desaparecendo. Isso é terrível. Um ponto que chama atenção é o pedido para que todos os torcedores compareçam ao protesto, inclusive quem não faz parte da organizada. A ideia, segundo eles, é dar espaço para todo corintiano se manifestar e reforçar a união da luta contra aqueles que estão agindo contra o clube. E se você acha que não tem motivo ainda para encostar na quinta-feira, você está louco, você está morto. Estamos aqui lutando, mano. A parada já fugiu da esfera da torcida organizada. Você, torcedor comum, tem que acompanhar também todos os protestos. Eu acho legal isso, né, do Ale, né, velho? Ele convocando o torcedor comum, né? Isso é uma parte, assim, que eu curto muito, porque eu sou sócio dos Gaviões, né? Fui em caravanas, tudo. E às vezes eu vi uma rapaziada, quando chegava alguém novo que não era associado, às vezes tinha uns caras meio assim que ficava destratando os caras, entendeu? Acho que foi no título, né? No título paulista agora, eu cheguei lá pra fazer a cobertura e chegou um maluco que tava meio doidão. Mas tem que estar todo dia, tem que estar não sei o quê, irmão. Você tem que tratar igual a lei, ó, faz com o torcedor comum, a sabedoria. Porque você, tratando o torcedor comum assim, você traz o cara pra ser sócio dos Gaviões, meu irmão. Entendeu? Aqui é sabedoria, velho. Hein? Gostei dessa parte aqui do Ale, viu? Aliás, eu já vi ele fazer isso outras vezes, tá? Né? Porque senão o cara... não sei se vocês já viram isso, né? Às vezes o torcedor organizado tratando, né, o torcedor comum com uma maneira desrespeitosa. O que é? Tipo como se os caras não fossem corintianos, porque não encosta ali, não encosta na quadra. Pô, isso aí é uma coisa diferenciada do Ale. Ele não faz isso não, meu irmão. Ele trata com o maior respeito o torcedor comum. E assim, ele ganha também o torcedor comum, velho. Tá? Enfim, eu gosto disso. Porque o que está acontecendo lá no Parque São Jorge, dentro do Corinthians, no geral, é inadmissível. Enfim, vamos aguardar, né? A descoberta do desaparecimento dos documentos ocorreu após o presidente interino Osmar Stabile determinar uma apuração do departamento financeiro do Timão, envolvendo Andrés Duírio. Desde então, os documentos passaram a ser investigados pelos órgãos internos do clube. O Corinthians indiciou a violação da Lei Geral da Proteção de Dados, né? Na última semana, o Conselho recomendou a abertura da apuração, dessa forma, deixa aqui, dessa forma, Augusto Melo, mandatário afastado de Pedro Silveira, ex-gerente José, assessor, serão investigados no processo disciplinar interno. O vazamento vai destacar, não poderia ser definido como subtração criminosa. O Clube Alvinegro chegou a peticionar nos autos do inquérito policial caso vadio a respeito do tema, em que Augusto foi indiciado por supostas irregularidades. As organizações estão sob investigação da Polícia. Um inquérito em aberto desde o fim de 2024 para a juíza de turma. Enfim, né, velho? Tá? Vamos, né? O torcedor corintiano aí tem que comparecer nesse dia, tá? O torcedor corintiano tem que comparecer nesse protesto aí na quinta-feira, né? No Parque São Jorge. Acho que vai ser um protesto, né, grande, né? E vai ser muito interessante aí pro clube, né? Acho que vai ser bem interessante aí pro clube. Show de bola, vamos pra cima. Meus amigos, vamos falar das notícias agora que vocês estão esperando também, né? De situação
Eu acho que talvez hoje já deve rolar um papo aí do Fabinho Soldado com o Memphis Depay. É um assunto importante também, né, no Corinthians. E porque o Depay, o Memphis, né, enfim, até quem chamava no começo, o torcedor até dava bronca quem chamava o Memphis de Depay, né? Salve a corintiana! Gente, os bastidores do Timão aí, né, a todo dia ficam mais agitados, né? Dessa vez foi a vez do Willian, né? Bom, o Andrés aí já meio que já era, né? Por causa do que vazou lá o cartão. Só que o do Willian é pior, né, gente? O do Willian, né? Foram vários gastos aí pessoais que o Corinthians bancou dele quando foi para Fortaleza em 2023 aí, pela semifinal da Sula, né? Que o Timão perdeu 2-0, né? Até Tadala o do Willian comprou usando aí o dinheiro do Corinthians. Então, assim, depois dessa, eu acho que os dois vão rodar. Boa chance de o Augusto voltar, tá, gente? Bora ver aí o que é que vai rolar, mas eu acho que ele volta assim depois dessa.